A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve decidir hoje sobre a cassação de Arthur Duval. A Beatriz Manfredini está novamente conosco. A expectativa, Beatriz, é de que ele fez a renúncia, já fez o seu pedido de renúncia da casa, mas que seja de fato cassado pelo plenário. Mais uma vez, olá Beatriz Manfredini. Marcelo, oi para você de novo. É exatamente essa a expectativa, que ele realmente tenha o mandato cassado. A sessão extraordinária está marcada para acontecer hoje na Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, às 4h30 da tarde. Você comentou que ele renunciou, ao cargo aí de deputado estadual, e essa foi uma tentativa mesmo de Arthur Duval de se blindar dessa cassação. Não deu certo, A Lesp está realmente votando, então, essa cassação hoje e essa expectativa de aprovação. Começa às 4h30 e tem aquele momento de discussão, que normalmente demora algumas horas, e depois tem a votação. Para hoje, eles precisam de votação por maioria simples, ou seja, 48 votos para aprovar essa cassação. A gente relembra um pouquinho do caso, O pedido de cassação aconteceu logo depois que foi aprovada também no Conselho de Ética da Lesp a quebra de decoro do parlamentar Arthur Duval. Isso porque, recentemente, com aquele confronto entre a Ucrânia e a Rússia, o parlamentar viajou até a Ucrânia no que chamou de uma missão para enviar doações para as pessoas. E aí, quando estava voltando, uma série de áudios do parlamentar vazaram, áudios de conversas pelo WhatsApp, em que ele dizia muitas frases machistas e sexistas. Ele dizia, por exemplo, que as refugiadas da Ucrânia eram mulheres fáceis porque são pobres. Claro que depois dessa declaração vir à tona, desse áudio vir à tona, então esses pedidos de cassação, de perda de mandato, começaram a entrar na casa, na Assembleia aqui do Estado de São Paulo. Então a expectativa para hoje é realmente dessa aprovação. Lembrando também que, além de renunciar ao mandato, o deputado Arthur Duval, ele também desistiu de concorrer a uma vaga aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele era pré-candidato ao governo de São Paulo, agora para as eleições de outubro de 2022, mas logo que os áudios vieram a público, ele desistiu, Marcelo. Exatamente, a estratégia da defesa quis dizer que ele estava de licença, ele estava de fato quando visitou a Ucrânia, e também que todas as conversas reveladas faziam parte no sigilo aí, que vazaram, mas essa estratégia da defesa não acabou sendo absorvida, absorvida aí em razão dos integrantes do Conselho de Ética da Casa, eles não entenderam dessa forma, levaram o processo para frente, mas ele questionou muito, ao longo desse processo, o deputado Fernando Cury e aquele episódio com a deputada Isa Pena durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, diante do presidente da casa naquela época, que era o Cauê Macris. Ele apalpou os seios da colega, essa imagem vazou, evidentemente houve uma grande repercussão, e ele foi suspenso. Inicialmente 4 meses, aí uma pressão maior, 6 meses, ele teve que deixar a casa, então, por 6 meses, se não 4 meses, ele nem retirava o seu gabinete da Lesp aí de São Paulo. Então, e agora Arthur Duval fazia o seguinte: olha, foi um caso até muito mais grave que o meu, ele foi suspenso, e no meu caso, aí vai ser a cassação, que é a penalidade máxima, Beatriz? Exatamente, ele está usando isso sim como argumento, Marcelo. Nós perdemos então o contato com a Beatriz Manfredini, mas agora, para comentar as notícias conosco nessa terça-feira, eu trago a Cristina Grêmio. Muito bom dia, Cristina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, boa terça-feira para você e para a audiência do Jornal da Manhã, segunda edição. Prazer tê-la conosco. Cristina, como é que você avalia esse caso? O Arthur Duval, ele levou muito o comportamento que ele tinha nas redes sociais, e que esse comportamento que o fez chegar à Lesp, um dos mais votados aí, deputado do Estado, mas ele levou um comportamento também praticamente das redes sociais para o plenário, e aí ele acabou brigando com quase toda a casa, centro, esquerda, direita, e agora deve ser de fato cassado. Ele já pediu inclusive a renúncia, Cristina. Na verdade, ele faz parte desse fenômeno, dos parlamentares youtubers. Vários foram eleitos em várias esferas, câmaras municipais, assembleias legislativas e também no Congresso, Câmara e Senado, mais na
Câmara até do que no Senado. E a gente viu, claro, a popularidade deles atrair pessoas para a política, isso tem um lado bom, né? Muita gente, jovens especialmente, que não se interessavam por política, passaram a se interessar a partir da chegada desses parlamentares à política. O problema é o mau exemplo, né? E aí, chegando especificamente na defesa do deputado, o que ele falou naquela viagem, acho que não precisamos mais nem comentar, né? Todo mundo já sabe, é público notório, deplorável, não merece mais nem a gente prolongar essa discussão, mas a defesa dele, alegando agora que ele estava em viagem, ok, que estava fora de serviço, ok, que foi numa conversa particular, ok, vamos fazer uma analogia com o nosso trabalho, né, Marcelo? Nós somos jornalistas desde que a gente se forma e começa a trabalhar como jornalista, 24 horas por dia. Se a gente for no supermercado e alguém nos parar para dar uma informação, a gente, em tese, está ali para ouvir e, se for algo importante, uma denúncia, levar adiante para os colegas de redação para que se apure aquilo. Então, eu acredito que boa parte dos profissionais age assim. E da mesma forma, quem tem visibilidade, como nós jornalistas ou os políticos, também carrega a imagem das instituições onde trabalha para a rua, para os seus momentos de lazer. É por isso que tem que ter, tem que ter compostura e tem que manter os valores. Quando ele revela em conversas particulares aquele tipo de presunção acerca de mulheres pobres, de mulheres refugiadas, numa condição ali de guerra, ele provavelmente está levando o pensamento dele para amigos que seja, mas vazou. Veja que a gente teve o caso de um juiz da Lava Jato que foi julgado suspeito por conversas vazadas aliás, conversas não foi nem vazadas, foram conversas roubadas, conseguidas de forma criminosa. E a justiça, aliás, muito erroneamente, na minha opinião, aceitou aquilo como prova. Então, veja, no caso dele não foram conversas obtidas ilegalmente. Alguém de grupos de amigos ou conhecidos dos quais ele faz parte tornou público isso aí, passou para mais alguém, que passou para mais alguém, a gente sabe como é que são os compartilhamentos de internet. Então, essa desculpa de estava de folga, de foi num grupo fechado e tal, não resolve, a ofensa continua no ar, né? E é isso que denota a falta de decoro ali, que é passível de cassação de mandato. Eu acho que vai ser muito difícil ele escapar, mesmo tendo renunciado e mesmo tendo um ou outro voto favorável a ele.